Bom dia, alunos, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Bom dia, não, boa tarde, né? Bom, hoje nós vamos estar introduzindo com vocês a segunda apostila. Então já estamos aí, segundo bimestre. Anotem no caderno de vocês, tá? Coloquem segundo bimestre e já a partir do título dessa aula aí. Não esqueçam, anotem a matéria no caderno, tá? Lembrando como se estivesse em sala de aula mesmo. Então, nós vamos falar hoje a respeito das metrópoles versus colônias e as ideias políticas. Na verdade, do que se trata essa aula? Se trata aí de uma análise de como foi as 13 colônias norte-americanas e o processo das 13 colônias para conquistar a sua independência em relação à sua metrópole, que era a Inglaterra. Tá? Então, vamos começar. Aqui nós temos um mapa, né, mostrando para vocês as 13 colônias. Gente, só um minuto, pegar o meu laserzinho que eu esqueço dele. Então aqui, olha, nós temos um mapa mostrando as 13 colônias. Essa região hoje é a região leste dos Estados Unidos, aqui ó, tá em vermelhinho aqui para vocês poderem ver, aqui os Estados Unidos. E essa região aqui vai dar origem a 13 colônias inglesas, tá? Que é, na verdade, a origem dos Estados Unidos dos dias de hoje. Tá? Então, em vermelhinho, essa linha em vermelho aqui, é a fronteira que foi definida no ano de 1776, né, pela Inglaterra, tá bom? Sobre o que tinha depois disso daqui? Eram terras indígenas, colônias francesas, e essas terras indígenas estavam sob um acordo, né? Que quando estava em terras inglesas, estava sob um acordo com os ingleses. Então os indígenas ficavam para lá, vivendo, né? Caçando, tendo acordo comercial com os franceses e tudo mais. Enquanto que essas 13 colônias aqui não deveria ter interferência da parte deles. Estava já habitado pelos brancos europeus, né? A maioria deles ingleses. O processo de independência da América está ligado às ideias iluministas. Assim como aconteceu também com as tentativas de independência aqui em Minas Gerais e também na Bahia, que também sofreu forte influência das ideias iluministas. Senhora, quais são essas ideias mesmo? O fundamento dessas ideias eram as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Mas principalmente liberdade e igualdade. Então, essas ideias de liberdade e igualdade vai fazer a cabeça dos colonos, né, que vão estar, né, sob o jugo das suas metrópoles. Então, por isso que elas tiveram, vamos dizer assim, um terreno tão fértil aqui na América, né? Por isso que elas vão florescer tão rapidamente aqui na América, em todo o continente americano, tá, gente? Nesse processo, as colônias da América iniciaram sua luta contra a metrópole. Só que não foi assim de repente, tá? Na verdade, foi um processo que veio se arrastando por volta do segundo, né, meados do século XVIII, que vai acabar culminando no ano de 1776, o início da luta, que vai até o ano de 1783, tá? Então, olha, no módulo 7, a Guerra de Independência das 13 colônias inglesas. Aqui a gente já começa a falar, não, ainda vou dar para vocês as diferenças entre as 13 colônias, tá? Que não era tudo igualzinho, igual era no Brasil, não, tá? O Brasil, ele tinha como tipo de colônia, a colônia de exploração. Nas 13 colônias existiam dois tipos, tá? Que era o tipo de povoamento e o tipo de exploração, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês definir direitinho. Aqui são os pioneiros, vamos dizer assim, os primeiros, né, daquele navio Mayflower, que chega, eles são os puritanos. A maior parte deles acabam morrendo de fome e de frio, né, porque eles são pegos num período de tempestade, de nevascas, e eles acabam ficando sem alimentos, sem víveres, e a maioria deles vai definhar em decorrência disso, tá? E outros vão acabar enfrentando indígenas, né, que
vai ter o primeiro confronto deles. Desse grupo que sobreviveu, um grupo pequeno, né? Eu não sei o número certo de quantos morreram, mas foi muita gente, bastante gente que morreu do grupo todo, tá? Sobreviveram muitos poucos. Esses poucos que sobreviveram vão introduzir nos Estados Unidos, né, um feriado, hoje feriado, na época não, né, um feriado e uma comemoração que é para os americanos, vamos dizer assim, talvez o segundo ou o primeiro feriado mais importante deles, que é o Dia de Ação de Graças. Então eles fizeram, né, quando eles passaram por todo aquele período e conseguiram ver que estavam, né, que tinham sobrevivido ao período mais, né, crítico da crise, eles fizeram um dia de ação de graça, se eu não me engano é a segunda ou a terceira quinta-feira de novembro, tá? As diferenças coloniais entre as 13 colônias inglesas. Que diferenças são essas, tá? As colônias de povoamento, o que elas vão apresentar como característica? As colônias do povoamento é as colônias do centro para o norte, ó, do centro para o norte, tá? Essas colônias tinham como características, elas eram policultoras, usavam minifúndio, adotaram mão de obra livre e eram manufatureiros e investiram no mercado interno. Agora eu vou explicar. Policultor é quando eles produzem num terreno ou numa propriedade agrícola vários produtos agrícolas, tá? Então vão produzir milho, trigo, cevada, então vão produzir vários produtos agrícolas. A produção deles não era voltada para satisfazer o mercado externo. A produção era para satisfazer primeiramente a sobrevivência da família, era para o consumo familiar, e o que sobrava eles vendiam no mercado interno, no mercado próximo da moradia deles, tá? Minifúndio é uma pequena propriedade, tá? Pequena ou média propriedade, um sítio, uma pequena fazenda, tá? Que eles dividiam em lotes para poder fazer a produção policultura. Adotaram como mão de obra livre, então era uma mão de obra assalariada. Então, primeiramente, a mão de obra era familiar, tá? Então todos que trabalhavam ali naquele minifúndio, naquela produção agrícola, pertenciam à mesma família. Às vezes acontecia de ter um membro que não era da família, então ele era um trabalhador assalariado, ele recebia pelo trabalho deles. Era muito comum, gente, a maioria que veio para a América era muito pobre. Então, os que estavam já aqui acabavam financiando a viagem daqueles que vinham para cá sem ter dinheiro. Então, quando ele chegava já endividado com o dono da terra. Aí ele trabalhava 5 anos para esse dono da terra, tá? Para que ele pudesse pagar pela passagem dele, pela chegada dele aqui na América. Ele recebia alimento, né? Então ele tinha comida, ele tinha abrigo, e remédios se ele precisasse. E trabalhava 5 anos, depois de 5 anos estava pago a passagem dele e ele podia ir para onde ele quisesse, era livre. E manufatureiro é que eles vão investir na produção artesanal, então eles vão ter preocupação com produzir tudo aquilo que eles precisavam, calçado, armas, munição, navio, carroça, roda, tudo que eles precisavam, eles mesmos produziam, eles não compravam nada de fora, Então eles são empreendedores, E o investimento deles é no mercado interno, tudo que eles vão produzir é voltado para o consumo interno mesmo, para o mercado próximo deles. Ok, gente? Vou parar por aqui, próxima aula a gente continua com colônias de exploração. Fiquem com Deus!